E por falar em insônia, a medicina vai te dar uma mãozinha se você sofre com isso, tá bom? Apesar dessa substância que você vai ver na matéria aí, né, que promete acabar com a insônia, ainda não ser vendida aqui no Brasil, ela é uma substância que está dando o que falar. Tem muita gente atrás, é chamada de melatonina sintética e tem feito muito sucesso com as pessoas que sofrem dessa insônia aí que deixa todo mundo sem dormir. Mas os médicos alertam para os cuidados na hora de tomar esse tal hormônio do sono, né? Como se tem dito, que é essa melatonina sintética. Vamos ver a matéria. Esse corre-corre de todos os dias a gente conhece muito bem. É daqui para o trabalho, do trabalho para a escola, da escola para casa. E aí, quando chega em casa, que é a hora de relaxar, muita gente não consegue. Quase 60% dos brasileiros têm algum tipo de problema na hora de dormir. Quantas horas a senhora dormiu? Acho que umas 2 só. E você? Nem isso. Não durmo. Como está se sentindo hoje? Com sono. Uma noite mal dormida pode trazer consequências como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. Mas cada um tem as suas receitas para ter uma boa noite de sono. E só tomando um calmantezinho. Passar seu dia super bem, super tranquilo, para conseguir dormir bem. Nadir tem 72 anos e trocou o Rivotril pela melatonina sintética na hora de dormir. Quando eu descobri a melatonina, foi maravilhoso. E você acha que o sono está legal? Super perfeito. Eu dormia 4 horas por noite, agora eu durmo 6. O nosso organismo produz a melatonina, conhecida como o hormônio do sono. Com ausência de luz, a substância é secretada pela glândula pineal, que fica no centro do cérebro. O processo começa cerca de 2 horas antes da gente ter sono. Não só os idosos produzem menos melatonina, a nossa sociedade moderna produz menos melatonina. Por quê? Porque a gente está sob iluminação artificial noturna. Quando a gente tem tablets, quando a gente tem luz de LED, que tem muitas TVs, a nossa produção de melatonina é inibida. A melatonina sintética não pode ser vendida no Brasil, pois não é aprovada pela Anvisa. Mas com uma indicação médica, o hormônio pode ser importado legalmente. A melatonina sintética também é muito usada nas academias. Acontece que muita gente usa energéticos e aí durante a noite não consegue dormir. Fernanda, é isso? É isso, você fica mais descansado e mais disposto para uma próxima rotina de treino. Quer dizer, rende? Rende. Mas apesar da eficácia, é preciso cuidado. Por mais que o remédio tenha poucos efeitos colaterais, você precisa de uma avaliação médica para saber se a melatonina que você está tomando é boa, se a dose que você está tomando é boa, se o horário de tomada está certo e principalmente se a pessoa precisa de melatonina. Eu acho que esse é o mais importante, né, doutor José Roberto? É se a pessoa precisa desse hormônio aí, anti-insônia, né? Tudo bem, querido? Tudo bem. Na verdade, nós precisamos entender a causa dessa insônia. Então, fazer um diagnóstico correto, porque muitas vezes a etiologia, a causa da insônia tem outro remédio para se tomar. Ou muitas vezes tem uma medida que a gente chama terapias do sono, a higiene do sono. Higiene do sono? Como foi colocado ali, não adianta eu ficar com luz muito tempo acesa e querer dormir logo em seguida. Hoje, televisão no quarto, isso é um problema. Pois é. Né? Como foi colocado na matéria. Ficar com tablets é muita informação, mesmo o celular é muita luz, então essa melatonina é produzida não na hora que escurece, mas na hora que nós estamos no escuro. Então é diferente estar no escuro do escurecer. Por exemplo, aquela luzinha do DVD, a luzinha do som, a luzinha do computador, isso já interfere, já impede a produção de melatonina? Essa não, porque a claridade é muito pequena, né? Essa é quase insignificante. Se eu fechar meu olho, está tudo tranquilo. Certo. Mas o volume de informações de luz que nós temos, e por muito tempo, isso impede a produção de melatonina. Então, como foi muito bem colocado na matéria, é bom ressaltar que nós temos esse hormônio produzido naturalmente. Nosso organismo produz isso. E por vários motivos ocorre um desequilíbrio nessa produção. Em relação à reposição dessa medicação, ela é vendida nos Estados Unidos, mas não é vendida inclusive como suplemento alimentar nos Estados Unidos. Então não é como uma medicação. O grande problema, Lu, é que nós não temos nenhum estudo
bem conduzido, controlado com placebo, mostrando uma eficácia dessa medicação. Foi mostrado na reportagem uma senhora que melhora, eu tenho alguns pacientes tomando que melhoram, mas existe um efeito placebo também em várias medicações. Para a gente dizer que é superior ao remédio. Placebo é efeito uma placebo, cápsula gente. igual. Uma cápsula de açúcar aí que você está tomando achando que é o remédio que vai te ajudar e na realidade não é nada. É muito mais psicológico do que funcional mesmo. Então nós não sabemos exatamente a dose que funciona, qual a margem, né? Vários medicamentos de hipertensão, de diabetes, de colesterol. Nós temos uma margem de um remédio de 10 miligramas até 80 miligramas. Né? Em geral usa-se 30 miligramas de melatonina nas cápsulas vendidas nos Estados Unidos. Mas se o nosso então a gente não sabe exatamente essa dose e como foi a sua necessidade, qual é a minha necessidade, nós não temos como mensurar isso. O nosso corpo isso. produz, né, doutor José? Mas produz quanto? Por exemplo, uma pessoa de 60 anos produz muito menos melatonina do que uma mais jovem? Existe uma queda da melatonina e existe alteração do padrão do sono com o envelhecimento. Nós precisamos entender que com o envelhecimento nós não vamos ter o mesmo padrão de sono que nós teríamos quando jovem. Então é muito mais comum o idoso despertar, ele tem um sono menos profundo, ele atinge as fases do sono menos profundo, diferente de uma criança. E acordar mais cedo? Uma criança a gente pode colocá-la numa escola de samba do lado, que quando ela dorme, né? E o idoso então vai despertar mais facilmente, vai ter mais dificuldade de adormecer. Então, o ambiente é fundamental para que ele não tenha barulhos externos que faça ele despertar mais facilmente. Né? Existem alguns problemas que no idoso é mais comum, por exemplo, problema de próstata no homem, que faz com que ele levante mais vezes para urinar. E aí, se eu corrigir, melhora a função da próstata, eu melhoro a qualidade de sono. Então, não adianta tomar melatonina, eu tenho que melhorar a questão prostática dele. Pois é, né, gente? Mas com relação à quantidade de sono, quantas horas por noite seria interessante uma pessoa dormir para que ela não sofra com a insônia? E essa quantidade de horas tem relação com a idade? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, nós não temos um número mágico para essa quantidade de sono, porque depende muito, inclusive, da qualidade desse sono. Eu posso ficar dormindo, entre aspas, 9 horas e acordar com sonolência, ficar bocejando, não conseguir prestar atenção no outro dia, porque insônia, a gente precisa entender, não é uma dificuldade de dormir um dia ou outro, né? E a menos horas de sono. Insônia, essa alteração do padrão de sono tem que ser suficiente, inclusive, para interferir no meu dia a dia. Entendi. Porque isso aumenta o risco de acidentes, porque eu presto menos atenção. Uma pessoa que passa no meu aprendizado. O dia todo reclamando, ai, que sono, se eu encostar ali, eu durmo. Essa é uma pessoa que sofre com insônia. Provavelmente a qualidade de sono dele não foi boa, né, tá certo? E a quantidade de horas também não foi suficiente. Entendi. E dentro da insônia, nós temos a insônia inicial, que aquele paciente tem dificuldade para iniciar o sono. Tem uma dificuldade intermediária, que é aquele paciente que acorda na noite tem dificuldade para voltar a dormir. E tem uma insônia terminal, que é aquele paciente que acorda no final da madrugada e não volta a dormir. E às vezes tem umas doenças que causam um tipo determinado de insônia. A ansiedade é muito comum, né? A depressão também? A depressão, perfeito. Dizem que a depressão causa insônia, um dos sintomas da depressão pode ser a hiperinsônia, ou seja, dormir demais, ou a insônia. Então, a insônia é um dos sintomas muito comum na depressão. Vocês ouviram? Quando procurar ajuda, então? A gente deve procurar ajuda sempre que essa insônia for atrapalhar o nosso dia a dia, como a gente colocou, ela tem que ser suficiente problema, vamos chamar assim, para atrapalhar o meu dia a dia. E a insônia tem que ser duradoura de alguns dias, não é uma insônia, uma preocupação, que eu não dormi mal a noite passada porque eu estava com uma preocupação, né? Ou aconteceu alguma coisa na família, ou algum momento que eu não dormi mal, estava com dor, né? E não dormi bem 2 noites, que é para se preocupar. Né? Mas quando isso começa a ser frequente, eu começo a falar aquela velha frase, eu não consigo dormir, eu não durmo direito, eu estou sempre cansado, ou seja, está atrapalhando muito o nosso dia a dia, é procurar ajuda. Então vamos listar alguns fatores. Luz acesa, televisão no quarto, muito computador. Comer demais antes de dormir, né? Isso atrapalha o insônia. É mesmo? Beber demais pode também. dar uma desmaiadinha logo depois, mas depois acorda e aí tem as insônias. Né? Estar confortável, estar com uma roupa confortável, com um travesseiro adequado, com um colchão adequado.
procurar ter sempre o mesmo horário, respeitar esses horários, não é deixar de ir numa festa por causa disso, mas não bagunçar muitos horários. Eu tenho o hábito de 10, 10 e meia, não ir um dia 10, 10 e meia, 9 horas, 8 horas, 10 horas, meia-noite, 1 hora, né? Tentar sempre uma rotina para que o nosso hormônio do sono se regularize melhor. E é o hormônio do sono que te deixa mais jovem, viu, mulher? E homem também, tá? Evita rugas, não é, doutor? Quando a gente dorme bem, a gente fica com a pele mais bonita. E tem menos problemas cardíacos. Insônia é uma das causas, aumenta o risco de infarto. Existe um problema que chama apneia do sono. Mostrou ali na reportagem uma pessoa com uma máscara, né? Não sei se todo mundo percebeu. E aquele paciente já está em tratamento para apneia do sono, que ele já usa um oxigenoterapia. Criança. Por exemplo, a Milena ligou, quero mandar um beijo para você, viu, Milena? Ela tem uma filhinha de 2 anos e 3 meses, 10, né? Desculpa, Milena. 2 anos e 10 meses e a menininha luta contra o sono. Ela desliga a TV e a nenê chora. Desde criança, então, está desacostumada. Já está com, eu ia falar, está com um vício, né? De estar com muito estímulo de luz. Né? Então, seria importante readequar este ambiente para essa criança, né? E ver se não tem algum distúrbio, se tem uma cólica, uma dor, alguma coisa que também faça com que ela não consiga dormir direito. Ixi, Milena, você vai ter que desacostumar aí a televisão da nenê, viu? Sugiro desligar a televisão, né? Deixa chorar um pouquinho, mas faz parte até reacostumar novamente. Leva ela para a cama, conta uma história, desvia a atenção dela, né? De querer voltar para a TV, né, doutora? É importante. A historinha é bacana, a gente perdeu este hábito, né? Isso cria um vínculo maior mãe e filha, né? Pai e filho, não pode ser, né? E a criança vai aprender alguma coisa bacana e vai dormir melhor. Doutor, muito obrigada, querido. Até terça. Bons sonhos a todos. Adorei. Bons sonhos a nós todos, né?